Paz do Senhor Jesus aí, você que está vendo esse vídeo, seja no YouTube ou no Facebook, onde você receber esse vídeo. Eu quero meditar na palavra do Senhor aqui no livro de 2 Timóteo 2, a partir do primeiro, e o tema da leitura é encorajamento e conselho. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste. Confia os homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se limita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também militar, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o Evangelho. Por isso sofro trabalho e também prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Porquanto tudo sofro por amor, glória a Deus, por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que entre Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta: que se morremos com ele, também com ele viveremos. E se sofremos também com ele, reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não se pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveitam, são para perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deste roerá como granguena, entre quais são Himeneus e Fileto. Eu vou parar aqui para a gente meditar nessa palavra. Aqui o início dela diz: Tu, pois, ó meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis e sejam idôneos para também ensinarem os outros. O Senhor, o prazer dele é que nós vamos se fortificar na graça, né? Nas coisas de Deus, que nós vamos se fortificar na palavra de Deus, porque muitas das vezes, diante da nossa caminhada, devido a tantas lutas, dificuldades, nós ficamos tristes, queremos parar na caminhada, mas nós precisamos se fortificar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, consagrar a nossa vida diante de Deus, né? Clamar ao Senhor e estar também em vigilância, a cada dia mais se aperfeiçoando para melhor a nossa vida espiritual. Se nós sentimos que está faltando oração, está faltando jejum, está faltando buscar a Deus, está faltando ir para a casa do Senhor, nós precisamos se fortificar cada vez mais, porque cada vez que você busca a presença de Deus, você se renova, você se fortalece na presença de Deus, né? E nós sabemos que diante da presença do Senhor, existem pessoas que procuram agradar a Deus, procuram não escandalizar, mas existem pessoas também que escandalizam a obra do Senhor. Que nós não venhamos olhar para esse tipo de pessoas, mas que nós possamos pegar exemplo de pessoas que dão bom testemunho diante de Deus. Pessoas que procuram agradar ao Senhor em espírito e em verdade. Aqui essa palavra também, aqui o servo do Senhor ele fala, né? Tu, pois,
pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se nós estamos na presença de Deus, nós temos que estar como um soldado de Jesus Cristo. As coisas do mundo, ela não pode te embaraçar para atrapalhar a obra de Deus na tua vida. As coisas do mundo a gente tem que deixar para lá e procurar agradar a Deus conforme Ele quer que nós estejamos diante da sua presença. Porque essas coisas, elas embaraçam o servo de Deus, enfraquece, né? E aí você começa a ficar sem visão de Deus. Para você, nada mais é pecado, né? Porque está se embaraçando com as coisas desta vida. Então é necessário nós se aperfeiçoarmos mais diante da presença de Deus. Aqui fala também, e se alguém também limita, não é coroado, se não militar, legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento, né? Aqui está falando que se alguém também milita, não é coroado, se não limitar legitimamente. Se nós estamos na presença de Deus de qualquer maneira, se nós achamos que somente ir na igreja está ótimo, que não precisa fazer mais nada, não precisa santificar, não precisa colocar a vida diante de Deus, como que nós vamos ser coroados como um soldado que limitou legitimamente? É necessário nós fazermos o correto. A palavra do Senhor fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então nós temos que estar na fileira dos chamados e escolhido, não só chamado. Que escolhido é aquele que vai procurar agradar a Deus da forma que Ele é. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, todos nós somos falhos, mas através de nós se esforçarmos naquilo que nós podemos se esforçar, Deus ele vai ver, ele vai reconhecer e ele vai nos ajudar e nós vamos ser um soldado conforme a vontade do Senhor. Lembra-te que de Jesus Cristo, que é descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalho e também prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Porquanto tudo sofro por amor, escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Aqui o servo do Senhor, ele fala, né? Jesus, ele morreu por nós, ele foi pendurado na cruz do Calvário, né? Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui ele diz, né? Eu sofro as aflições, eu sofro em prisões, mas eu procuro me permanecer firme na presença de Deus, porque existem pessoas que também ainda precisam da salvação. Muitas das vezes o servo de Deus, a serva de Deus passa luta, passa dificuldade. Quantos que não pensam voltar para trás? Quantos que não pensam em desistir? Mas Deus, ele deu o exemplo na vida deste servo do Senhor, né? Que ele, mesmo passando luta, mesmo passando dificuldade, ele procurava ficar firme, porque existia pessoas ainda que precisavam da salvação, que precisava de se converter, que precisava de dar lugar a Deus, né? E ter a sua salvação na sua vida. Então ele disse, eu sofro, mas eu permaneço, porque existem pessoas que precisam de salvação. Não é diferente comigo e contigo. Muitas das vezes a gente passa por luta, passa por dificuldade, mas nós não temos que voltar para trás. Nós não temos que desistir. Temos que estar firme, porque o servo de Deus, ele passa a luta realmente para que você venha a ser aprovado por Deus e para que ele venha manifestar, né, o seu agir na tua vida e todos saibam que você não está sozinho, mas você está com Deus. Deus, ele está contigo. E aqui a palavra do Senhor também fala, porquanto tudo sofro por amor, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos, e se negarmos também ele nos negará.
Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo, né? Aqui ele dizia, né? Se nós morrermos com Cristo, com ele também viveremos. Se nós sofrermos com Cristo, com ele também, né? Estaremos junto com ele, né? E aqui também diz que mesmo que a gente seja infiel a Deus, porque o ser humano é falho, Deus ele sempre continua sendo fiel, né? É algo que Deus ele tem de exemplo para nossas vidas também. Trazei todas essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contendas de palavras que para nada aproveita, só permanecer são para a prevenção dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, né? Deus ele quer que nós venhamos se apresentar diante dele como um obreiro aprovado, como um servo de Deus aprovado, que não se envergonha de pregar a palavra, que não tem de se envergonhar, que aquilo que você está falando também, muitos não vão dizer, nossa, ele está pregando, mas ele não é desse jeito. Então, nós temos que manejar bem a palavra de Deus, né? Vigiar também, que nós sabemos que nós somos falhos, para que nós venhamos se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, amém? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deste roerá com granguena, entre os quais são Himeneu Fileto, né? Então, nós temos que evitar também os falatórios, né? Existem coisas que às vezes fica sendo ali comentada e dependendo do assunto nós não podemos continuar, né? Com aquilo, acrescentando, falando também. Nós temos que vigiar, né? Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus vem para dar vida e vida à abundância. O inimigo ele vem também para querer envergonhar o servo de Deus. Então é necessário nós se colocar diante de Deus como um obreiro aprovado, né? Se encorajando em conselhos também. Precisamos, né? Dar ouvido. Nós não sabemos de tudo. A cada dia nós aprendemos um pouquinho. E a palavra de Deus, ela nos ensina também a forma correta de andar diante de Deus. Que essa palavra, ela sirva para edificação minha e tua, que a palavra do Senhor é para mim também e para todos nós, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando no teu coração. E se você quiser continuar meditando nesse livro, né? Que é 2 Timóteo, capítulo 2, tem bastante conselhos para o servo de Deus. Isso vai edificar a tua fé, amém? Nós queremos fazer um instante de oração. Você que está aí do outro lado, você poder orar conosco, né? E esta oração vai ser para que Deus ele venha nos firmar cada vez mais na presença dele, para que Deus ele venha nos ensinar e Deus ele venha, né, nos fortalecer cada vez mais, você que está fraco espiritualmente, para que Deus ele venha te fortalecer cada vez mais na tua presença. Você vai clamar a Deus também aí onde você está, amém? Pai querido, Pai amado, neste momento de oração, queremos te pedir perdão dos nossos pecados, nossas falhas. Pai querido, nós acabamos de ouvir a tua palavra falar conosco. Pai querido, venha nos fortalecer na tua presença a cada dia, venha nos sustentar, venha sustentar esse irmão, essa irmã que muitas das vezes está sem força, Pai, para caminhar. Talvez ele já até parou de ir para a tua casa, parou de orar, parou de consagrar a sua vida, mas o Senhor fala através da tua palavra para que nós venhamos se fortificar, Senhor, na graça, Senhor. Ó Pai querido, ó Pai amado, e busca a força da tua parte. Dá forças para esta pessoa orar, para ela te buscar, meu Deus, para ela consagrar a sua vida, para ela marchar, para ela fazer a tua obra, Pai. Ó Deus querido, ó Pai amado, muito obrigado por esta palavra. Aonde houver um servo teu, uma serva tua que está clamando também, responde a oração, responde o clamor, entra com a tua providência, Pai. Fortalece, meu Pai, cada vez mais o teu povo, os teus servos, nos fortalece cada vez mais na tua presença.
É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus ele venha te abençoar e fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Aquilo que está impossível para ti, Deus ele pode fazer possível. Amém? Fica na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.